Paz, alegria, você quer ver um modelo de discípulo? Você quer aprender a ser discípulo de Jesus? Você quer entender esse chamado de Deus? Então vamos lá. No Evangelho de hoje, nós estamos hoje celebrando a memória de São Mateus. Então nós vamos nesse Evangelho, através desse chamado de Mateus, entender também o nosso chamado. O que nós devemos fazer quando nós somos chamados por Jesus. Vamos lá, Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós temos diante o Evangelho que traz uma grande mensagem para nós, uma mensagem profunda, um chamado de Mateus, um cobrador de impostos. Jesus, ele tem um olhar diferente, tem uma lógica muito diferente da nossa. Talvez muitos promotores vocacionais passariam direto ao ver Mateus, este cobrador de impostos, porque era um homem considerado impuro. Era alguém, provavelmente um escriba, que se tornou funcionário do Império Romano para cobrar impostos do seu próprio povo. Então, isso daí era inadmissível para um judeu zeloso, um judeu mais piedoso. Então, muitos promotores vocacionais passariam direto. Alguns diz a tradição, que Mateus era alguém que era temente a Deus e queria se tornar discípulo de algum rabino lá em Israel. E haviam muitos mestres em Israel e o discípulo ia lá e escolhia o seu mestre. Talvez Mateus bateu na porta de muitos mestres, mas não foi aceito pela sua condição. Não foi acolhido para ser discípulo por causa dessa profissão que ele exercia. Então havia olhares de muito preconceito para Mateus, os olhares de julgamento, de condenação. Mas Jesus viu Mateus e o olhar de Jesus é diferente para qualquer pessoa. O olhar de Jesus ele é diferente de qualquer pessoa. Não é que nem o nosso olhar para as pessoas. Jesus vai além da aparência. Jesus olha o coração das pessoas e olha o desejo de acertar. Ele conhecia o pecado de Mateus, provavelmente conhecia muito bem, mas ele tem interesse no pecador e não no pecado. Por isso ele olha, e às vezes aquele que é pecador, e todos nós somos pecadores, tem um desejo de servir, mas vive numa condição de pecado, talvez até porque não tem uma oportunidade, talvez porque não tem uma motivação, não tem alguém que estenda a mão. E Jesus vê diferente, o interesse dele é no pecador para que se converta e estende a mão e chama: segue-me. Diz a palavra que ele se levantou. Aqui no texto original nós vamos ver que ele deu um pulo, deu um salto de alegria e começou a seguir Jesus. Ou seja, talvez brotou aquela esperança. Ele que já tinha batido na porta de tantos rabinos para poder se tornar um discípulo, mas ninguém olhou para ele, só foi desprezado, excluído. Aí de repente alguém olha diferente para ele, um mestre, e chama ele. É o mestre que chama. Jesus vai dizer: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então ele é escolhido, mesmo naquela condição, e ele não perde tempo. Brotou a esperança, com alegria ele foi, e ele foi o discípulo que entendeu algo que poucos discípulos entenderam e que nós precisamos entender hoje. Mateus entendeu que o primeiro passo para o discipulado é estar com o mestre. O Evangelho vai dizer que Jesus chamou os discípulos, aqueles que ele quis, para estarem com ele. O primeiro passo é cultivar uma relação de amizade com o mestre. Por isso, Mateus prepara um banquete. O banquete ali na Bíblia é símbolo de intimidade, de amizade. Na refeição, você não chama qualquer pessoa para almoçar, para jantar com você. Tem que ser alguém, um amigo, alguém mais íntimo. Então, Mateus entendeu muito bem isso.
que antes de qualquer coisa ele precisava fazer o seu banquete com o Mestre, ou seja, cultivar essa relação de amizade, de comunhão, de intimidade com Jesus. Como nós fazemos isso? Na oração. Muitas pessoas estão no ativismo, são chamadas, começam a seguir, mas querem só trabalhar, querem fazer um monte de coisa. E se não tiver o banquete, se não tiver esse momento de oração, de diálogo, se não cultivar uma vida de oração, de intimidade com o Mestre, logo, logo esse trabalho, esse serviço, essa missão vai se tornar um peso, um fardo. Você vai querer desistir, você vai se estressar, você não vai querer mais saber, não vai ver a hora de entregar a sua função, o seu cargo, porque você vai estar cansado. Se não preparar o banquete todos os dias para ficar com o Mestre, para dialogar com Ele, se não se alimentar desse banquete da Palavra de Deus todos os dias, cultivando uma relação de amizade, de intimidade com Jesus, você não vai ser um discípulo autêntico. Você logo, logo vai desistir. E pode até não desistir da igreja, mas vai ficar como se fosse um peso. Vai fazer as coisas como se fosse algo que não traz nenhuma alegria, sendo que é um prazer servir a Deus. Então, sejamos como Mateus, preparemos este banquete todos os dias na oração, no diálogo com o Senhor. É o que o Senhor nos pede aqui, é o que o Senhor pede de cada um de nós a partir desse Evangelho. No chamado que o Senhor nos faz, tem que ter a relação de amizade, de intimidade com Ele. Então, Senhor, estamos aqui com o nosso coração aberto, sendo chamados por Ti. Nós nos alegramos porque o Senhor nos chama, e nos chama não porque somos bons, somos melhores, mas o Senhor nos chama por misericórdia. O Senhor chama os doentes. Nós somos chamados, nós fomos vocacionados ao Teu reino porque somos doentes, somos pecadores, mas o Senhor nos chama como pecadores para que se convertam. Então vem gerar em nós esta conversão. Dá-nos a graça de servir também com alegria, de cultivar esta relação de amizade com o Senhor. Dá-nos a graça de entender esta mensagem desse Evangelho de hoje, que nos pede para que nós entendamos que o Senhor veio para os doentes, que nós tenhamos um olhar misericordioso também para as pessoas, assim como o Senhor teve para nós. O Senhor nos chamou. Talvez na nossa lógica humana nós passaríamos direto e não chamaríamos muitas pessoas, porque nós achamos que as pessoas que têm que ser chamadas são pessoas boas, são pessoas talvez pessoas que não são tão boas assim. Talvez elas sigam uma vocação com muito mais zelo do que uma pessoa que é boa e que está preocupada com tantas outras coisas, mas não tem a disposição para seguir. Então, Senhor, obrigado por nos chamar. Obrigado porque por amor o Senhor nos chamou, nós que também somos doentes, nós que também somos pecadores, nós que somos pecadores que precisam de conversão. Obrigado pela Tua misericórdia e que essa misericórdia que nos alcançou possa passar por nós para alcançar também outras pessoas. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço fraterno, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não esquece de curtir, de comentar e compartilhar para que nós possamos evangelizar juntos e esta mensagem chegue a mais pessoas.